Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira, com ensinamentos para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Oferecimento: Produtos Angatu, a beleza da Amazônia. No ar, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira. Ele vem armado para o arerê, ele vem armado para nos proteger. Boa noite, moçada do bem. Muito obrigado, ouvintes, por essa oportunidade de servir a luz. Eu quero agradecer também a equipe da Rádio Toques de Aruanda, porque se não fosse ele, nós não poderíamos estar plantando essas sementes à distância. Hoje, especialmente, nós vamos ter um programa com duas partes. A primeira parte é um texto falando dos orixás. Esse texto é do Fernando Sepe. E nós demos uma transformada nesse texto aí, através de uma psicografia que eu fiz já há algum tempo. Então, eu gostaria que vocês escutassem. E no final, nós vamos ter uma linda história com a nossa amada vovó Maria Conga. Para você que quer conhecer o meu trabalho, acesse meu site www.marciamorais.com. Lá tem todas as informações e orientações, porque nós temos o atendimento presencial e para você que mora longe, nós temos o atendimento via Skype. Agora, um recado da Angatu, que é o nosso patrocinador. Ai, minha gente, olha, a Angatu me presenteou com uma cesta de sabonetes artesanais da Amazônia. Maravilhosos. Eu sou suspeita para falar. Vocês vão amar. Olá, pessoal. Vamos dar uma pequena pausa para falar dos maravilhosos produtos da Angatu, em especial dos sabonetes artesanais com matéria-prima da Amazônia. Isso mesmo, sabonetes testados e aprovados por diversas pessoas que resolveram utilizar do que a natureza nos oferece. Alguns deles são: sabonete de açaí rico em ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Contém vitamina C e possui propriedades emolientes e hidratantes para a pele. Sabonete de andiroba, o santo remédio da floresta, utilizado pelos índios e nativos da Amazônia, como antisséptico, anti-inflamatório, cicatrizante e reconstituinte celular da derme. Sabonete de argila verde e copaíba, benefícios para a pele, ativador do metabolismo, antioxidante, calmante, cicatrizante, descongestionante, purificador, refrescante, revitalizante, bactericida e parasiticida. Sabonete de arruda é cicatrizante e, como diz a sabedoria popular, é usado como bactericida, anti-inflamatória e auxiliar na cicatrização. Esses são alguns dos sabonetes e suas propriedades. Temos também um maravilhoso sabonete de breu branco, priprioca, buriti e muito mais. Para maiores informações, envie e-mail para marciacsmorais@hotmail.com. Repetindo, marciacsmorais@hotmail.com. A tristeza dos orixás. Há muito tempo atrás, na morada dos orixás, o Maitá, reino sagrado onde moram todos os senhores da Umbanda, uma tristeza pairou nos ares daquele lugar sagrado. O dia virou noite e a luz que brilhava constantemente naquele lugar foi diminuindo de intensidade. A morada dos orixás foi mudando de vibração. Nesse estranho dia Ogum, o orixá das guerras, saiu do alto ponto onde guarda todos os caminhos para o planeta Terra e dirigiu-se ao ponto das águas salgadas, o mar. Lá chegando, as sereias começaram a cantar e os seres aquáticos agitaram-se.
Todos adoravam Ogum, ele era tão forte e corajoso. Iemanjá, mãe sagrada desse ponto de força, tem Ogum como um filho querido. Logo abria um sorriso, aqueles de mãe coruja quando revê um filho que há muito tempo partiu de sua casa, mas nunca da sua eterna morada dentro do coração. Ah, Ogum, que saudade, faz tanto tempo. Você podia vir visitar muitas vezes sua mãe, não é mesmo? Ralhou Iemanjá com aquele tom típico de contrariedade. Desculpe, minha mãe, ando meio ocupado com os seres da terra, respondeu um triste Ogum. Mas o que aconteceu, filho? Sinto que está tão triste. Estou mesmo. Vim até aqui para desabafar. Estou cansado de muitas coisas que os encarnados fazem em meu nome. Estou cansado com o que eles fazem com a espada da lei que julgam carregar. Estou cansado de tanta demanda. Estou muito mais cansado das supostas barganhas que fazem diante de mim. Há séculos que a Umbanda é a mesma coisa, minha mãe. Trocam conversas com os ditos guias e não percebem que os verdadeiros guias de Ogum são mestres na luta interior, na luta da evolução interna. Somos verdadeiros soldados que mostram que o único caminho para os encarnados é se despir da arrogância, da incompetência e da falta de capacidade de se autoconhecer. Que a verdadeira demanda é a que existe dentro de cada um. São fracos, minha mãe. São escravos ainda da escravidão mental. Estou cansado. Ogum tirou seu elmo e por trás do seu bonito capacete, um rosto belo de traços fortes pôde ser visto. Ele chorava. Chorava uma dor que carregava há tempos. Chorava por ser tão mal compreendido pelos filhos da Umbanda. Os filhos da terra não viam a sua espada como a direção que aponta para o autoconhecimento, para a iluminação. Não. Infelizmente, ele era entendido como o orixá da guerra, um espírito impiedoso que utiliza-se da sua espada para resolver qualquer situação. Ele estava triste por ver tanta desunião nas casas espirituais da terra, muita guerra de vaidade, pouco coração, pensamento elevado e crescimento espiritual. Isso magoava Ogum. Como magoava! Ah, filhos da terra, por que vocês esquecem que a Umbanda é pura e simplesmente amor e caridade, mas é preciso a libertação dos grilhões que acorrentam ao passado? A minha espada sempre protege o justo, o correto, aquele que trabalha pela luz, fiando seu coração em Deus. Por que se esquecem que sou guerreiro, trago a vibração para o despertar? Jesus, o nosso Oxalá, morreu na cruz para mostrar o caminho do sofrimento, mas vocês podem se libertar guerreando a cada dia o despertar, a vibração elevada do coração, da mente e principalmente a tão sonhada reforma interior. Vocês vivem na ilusão, são magoáveis, são fracos. Então, Ogum começou a retirar sua armadura, que representava proteção e firmeza no caminho espiritual, que nesse orixá traz para essa vida da terra. E totalmente nu, ficou de frente a Iemanjá, cravou sua espada no solo, não queria mais lutar. Não daquele jeito, estava cansado. Logo um estrondo foi ouvido e o querido Xangô apareceu. E por incrível que apareça, o mesmo aconteceu. Ele não aguentava mais ser visto como um senhor da justiça. Mas que justiça, grande Iemanjá! Os homens da terra não fazem por merecer ser filhos meu. Não fazem um movimento para alcançar a tão almejada luz que possuem. Vivem na ignorância, achando que o que pensam é certo, mas diante do meu tribunal são derrotados. E a sentença sempre é a estagnação, a infelicidade na terra. Ele também deixou seu martelo nos pés de Iemanjá. E logo veio seu amigo leal, Oxóssi, e disse: Grande protetora das águas salgadas, salve a vossa força sagrada.
Estou diante de ti porque escuto o lamento dos tristes orixás e lhe digo, estou exausto também. Peço aos filhos da terra que procurem os verdadeiros locais espirituais, verdadeiros templos de luz, onde encontrarão o conhecimento, mas o conhecimento dá a luta para o seu autodoutrinar. Sou grande mãe, sou grande doutrinador das almas, mas diante dos homens sérios, só sou o rei das matas, que nem existe mais na terra, porque a arrogância desses encarnados fizeram destruir esse ponto de força sagrado. E ele, como os outros orixás, deixou aos pés de Iemanjá sua arma espiritual. Mas o mais incrível estava por acontecer. Uma tempestade começou a desabar, aumentando ainda mais o aspecto incrível e tenebroso daquela estranha noite. E todos os outros orixás começaram a aparecer, para logo começarem também a despir suas vestimentas sagradas, além de deixarem ao pé de Iemanjá suas armas e ferramentas simbólicas. Fazendo isso, tudo em respeito ao Ogum, mas todos estavam muito tristes pelos caminhos que seguiam a Umbanda. Um a um, todos foram despindo-se e pensando no quanto os filhos de Umbanda compreendiam erroneamente os orixás. Iemanjá, totalmente surpresa e sem reação, não sabia o que fazer. Foi quando uma irônica gargalhada cortou o espaço espiritual. Era Exu, o contravertido orixá das encruzilhadas, o mensageiro dos homens, o guardião acompanhado da Pombagira, sua companheira eterna. Mas os dois estavam muito diferentes de como normalmente apresentavam-se. Andavam curvados, como que segurando um grande peso nas costas. Tinham na face a expressão do cansaço. Mas mesmo assim gargalhavam muito. Eles nunca perdiam um senso de humor. E os dois também repetiram aquilo que todos os orixás foram fazer na casa de Iemanjá. Despiram-se de tudo. Exu e Pombagira, sem dúvida, eram que mais razões tinham de ali estarem. Inúmeros eram os absurdos cometidos por encarnados em nome deles, sem contar o preconceito que o próprio umbandista ajudou a criar dentro da sociedade, associando a figura desses guardiões com o diabo. Lamentável situação, estou cansado de subir na terra, dizer as verdades para os pobres seres da terra, e eles ficam magoados. Sou Exu, sou o canal que leva esses perdidos para a grande mentira que são. Exu chorava, mas continuava a sorrir. Essa era a natureza desse querido orixá. Iemanjá estava desesperada. Ela viu que em Aruanda os caboclos, índios, pais e mães velhas e as crianças também estavam se despindo de seus trajes espirituais. Na terra, planos sagrados dos Exus, baianos, boiadeiros, ciganos e todos os seres espirituais da Umbanda deixavam suas roupas sagradas. Estavam todos lá, pedindo a ela um conforto. Mas nem mesmo a encantadora rainha do mar sabia o que fazer. Esperem! Gritou Iemanjá. Oxalá, o nosso grande pai, energia crística sagrada, ele saberá como resolver essa situação. E logo Iemanjá colocou-se em oração, pedindo a presença daquele que é o rei entre os orixás. Oxalá apresentou-se na frente de todos. Trazia seu manto sagrado e o cajado que sustenta o mundo. Cravou ele na terra, ao lado da espada de Ogum, mas também despiu-se da sua roupa sagrada, para igualar-se a todos, e a sua voz ecoou pelos 4 cantos de Humaitá. Nosso grande Pai Celestial manda uma mensagem a todos vocês, meus irmãos queridos. Ele diz para que não desanimem, pois, se poucos realmente os compreendem, aqueles que assim o fazem não são merecedores da oportunidade da vida na Terra. Eles não medem esforços para entender as verdades divinas. Fechem os olhos, meus irmãos, e vejam
que mesmo com muita tolice e bobagem relacionada e feita em nossos nomes, muita luz e amor também estão sendo semeados, regando a flor natural da luz na terra, por mãos de sérios e puros trabalhadores, mas abençoando com os seus dons espirituais o planeta Terra. Esses verdadeiros soldados da luz que lutam por uma umbanda séria, sem os absurdos que por aí acontecem, esses que não querem ser chamados de padrinhos ou madrinhas, pai de santos ou mãe de santos, não querem receber a bênção de seus filhos, não querem ser santificados, porque sabem que são verdadeiros canais do conhecimento evolutivo. Trabalham no socorro espiritual, quebrando mentes petrificadas como a ignorância, plantam as sementes do amor e do reconhecimento dentro do coração de milhares de pessoas. Esses que passam por dificuldades materiais, porque são poucos na Terra e dão um devido valor material para essas casas espirituais. Esses verdadeiros soldados recebem impressões espirituais, realizando um trabalho magnífico, atendendo milhares na matéria, mas também milhões no astral, construindo verdadeiras bases de luz na crosta, onde a espiritualidade e a religiosidade verdadeira irão manifestar-se. Esses fanáticos trabalhadores anônimos, soltos pelo Brasil, que honram e enchem a Umbanda de alegria, fazem de suas vidas uma luta incessante para descortinar a cortina da ignorância, buscando os conhecimentos para a evolução. São por eles que vocês devem lutar, são por eles que vocês devem batalhar, são com eles que vocês devem continuar, sempre, 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 infinitamente a lutar. Quando Oxalá calou-se, os orixás estavam mudados. Todos eles tinham suas esperanças recuperadas. Realmente viram que, se poucos os compreendiam, grande era o trabalho que estava sendo realizado e talvez daqui a algum tempo muitos outros se juntariam a esse ideal. E aquilo alegrou-os. Alegrou-os tanto que todos começaram a assumir as suas verdadeiras formas, que são luzes fulgurantes e indescritíveis. E lá do plano celeste brilharam e derramaram-se em amor e compaixão. Em Aruanda, os índios caboclos, mães e pais velhos e crianças o mesmo fizeram. Manifestaram sua essência de luz, sua humildade e sabedoria, comungando a bênção dos orixás. Na terra, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos e todos os povos da Umbanda sorriam. Aquelas luzes que vinham lá do alto o saudavam e abençoavam seus abenignados e difíceis trabalhos na terra. Uma alegria e bem-aventurança incríveis invadiram seus corações, mas a ação dos orixás nunca fica limitada, pois é divina, alcançando assim a tudo e a todos. E lá no baixo astral, aqueles guardiões e guardiãs da lei nas trevas também foram alcançados pelas luzes deles, os senhores do alto. Os Exus lavaram suas sofridas almas com aquele banho de luz, lavaram seus corações magoados por tanta tolice dita e cometida em nome deles. Exus e pombagiras, naquele dia, foram tocados pelo amor dos orixás, e com certeza aquilo daria força, muita força, para a luta insaciável pela luz. Nesta hora, milhares de espíritos foram retirados do baixo astral, e pela vibração dos orixás, puderam ser encaminhados novamente à senda que leva ao Criador. E na terra, toda a humanidade foi abençoada. Aos tolos que pensam que orixás pertencem a uma única religião ou um povo e tradição, um alerta. Os orixás acolhem a humanidade inteira e por todos olham carinhosamente. Aquela noite que tinha tudo para ser uma das mais terríveis de todos os tempos, tornou-se bênção na vida de todos. Do alto ao abaixo, da esquerda e da direita, as egrégoras de paz e luz deram as mãos e comungaram aquele presente celestial. Vocês, filhos dos orixás, pensem bem. Não transformem a sua espiritualidade em um campo de troca de favores, onde os orixás são vistos como armas para vocês acertarem suas contas terrenas. Não pensem, porque vocês têm dons espirituais, que os orixás vão trazer
há facilitações para a sua evolução. Você é a causa e a solução dos seus problemas. Essa é a guerra que os soldados da Umbanda têm que travar consigo mesmo, serem vitoriosos das batalhas internas. E quanto a todos aqueles mestres encarnados da Umbanda que praticam a evolução interna dia a dia, lembre-se das palavras de Oxalá nas linhas sagradas. Não desanimem com aqueles que vos criticam. Não fraquejem por aqueles que não têm olhos para ver a luz do conhecimento. Lembre-se que vocês são os verdadeiros mestres, autoridades espirituais que inspiram e enchem os orixás de alegria e esperança. Continuem levando a luz para que todos os olhos possam enxergar. Salve as vossas forças. Essa é uma história a todos que lutam pela Umbanda nessa terra sem luz. Obrigada. Lindo, né? Lindo esse texto. Olha, moçada do bem, sábado agora nós vamos ter um atendimento na Vibração da Cigana, Carmencita e Madalena, lá na Avenida Paulista, pertinho do metrô Trianon. Lá eu abrirei o tarô do amor, na vibração de ciganos espirituais, para mapear seu campo emocional, para ver o que está acontecendo na vibração do amor. E em seguida, você vai ser equilibrado com o portal cigano, firmado com leite e flores. É maravilhoso. Você vai me perguntar, por que o leite? O leite limpa a aura e purifica, dentre outras propriedades, dentro da linha cigana. E as flores, vocês devem saber, é para trazer a vibração cigana na aura, ok? Bom, para maiores informações, se você quiser participar desse ritual no sábado agora, vocês mandam um e-mail para mim, marciacsmorais@hotmail.com, marciacsmorais@hotmail.com. Agora, minha gente, uma linda história da vovó Maria Conga. Salve, meus filhos. Vocês estão bom? E coisa boa, né? Novamente, eu, no firmamento espiritual, e você, na sua existência, nesta vida atual. Nós dois, polos em evolução, cada um no seu firmamento, cada um no seu degrau divino. Hoje a avó vem até vocês para homenagear um pouco mais, o poder sagrado paterno. E sempre vem, né, meu filho, com uma história. A avó sempre gosta de contar a história. E essa história começa, meus filhos, dentro da mãe escravidão. Eu já estava velha, já tinha aprendido muita coisa com a mãe escravidão. Estava tendo mais sentido na vida. Tinha coisa que não perturbava mais o coração da avó, não. O amadurecimento, né, meu filho? Vocês também amadurecem. Tem coisa que vocês não sofrem mais. E assim vai vivendo a vida. Um dia, meu filho, na fazenda grande, um homem branco foi contratado para arrumar as cercas de madeira. Os negros não sabiam fazer muito direito, não. E aí veio esse homem branco solitário. A primeira vez que eu vi ele, eu percebi no rosto as marcas de um passado triste.
Ele fazia o trabalho dele muito bom. Era muito bem pago pelo dono da fazenda. E ali, fazendo a cerca de madeira, ele ia se alimentando, tomando um pouco de água, e só saía dali, meus filhos, quando anoitecia. E eu fiquei olhando ele. Eu percebi que ele exalava uma tristeza muito grande. Mas a avó não conseguia perceber o que era. E assim foi passando. Ele trabalhando ali e a avó na lida da cozinha. Um dia, meus filhos, eu peguei as roupas dos neguinhos pequenos e decidi lavar lá nas pedras do rio. Fiz tudo aquelas trouxas, aquelas roupas imundas, meus filhos, imundas. E fui ali, na beira do rio, lá nas pedras, bater a roupa para ficar limpinha. Eita, neguinhos que ficava tudo brincando ali no pó. Agora vocês imaginam a cor que ficava a roupa daqueles neguinhos. Pedi permissão pro feitor e fui lá bater as roupas nas pedras. Já tinha terminado tudo, tava torcendo, botei ali perto da grama para secar. Quando eu olho assim, um pouco mais para frente, na margem do rio, quem que eu vi ali? O homem solitário. Ele estava banhando o rosto dele, como se quisesse tirar as marcas de um passado triste. Aí, meus filhos, o que eu percebi? Ele ajoelhado ali na beira do rio, ele soluçava um pranto de dor tão profundo que a avó ficou ali olhando o que será de tão triste que esse homem carrega. Mas chorou tanto, meu filho, chorou tanto, que a avó decidiu chegar perto dessa tristeza. Passo a passo, fui me aproximando do homem solitário. Tinha medo, porque ele era um homem branco. E aí eu perguntei: ai, senhor, se as águas do rio pudessem lavar a sua tristeza, eu mesmo me ajoelharia perante a imensidão desse rio e pediria para concretizar esse desejo que essa véia carrega dentro do peito. Ele levantou a cabeça e disse: essa tristeza é muito profunda, não tem como ninguém tirar, nem as águas do rio. E aí ele foi me relatando o porquê dessa tristeza profunda. Quando ele vivia em outro local distante das terras dos homens brancos, ele também trabalhava numa grande fazenda, mas não era escravo, não. Ele sempre disse que ele era escravo, acorrentado na solidão. Até que um dia, naquela fazenda, foi comprado uma escrava. A primeira vez que ele olhou para a escrava, ele se apaixonou. Ele se apaixonou pelo olhar,
ele se apaixonou pela respiração. Ele se apaixonou por algo que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele, um homem branco, e ela, uma mulher negra. Assim, meus filhos, eles foram tendo, dentro da proibição da lei dos homens, um relacionamento escondido. E assim eles foram vivendo esse amor proibido. Mas dentro do coração desse homem solitário, ele tinha um sonho: trabalhar quanto tempo fosse necessário para juntar moeda, para libertar a mulher que ele tanto amava. E assim, meus filhos, ele foi juntando moeda. Um dia, ela chegou para ele e disse que dentro da barriga dela, o fio dele ia chegar desenvolvendo mês a mês. Ah, meu filho, esse homem solitário não sabia aonde mais colocar alegria dentro do peito. Nossa, meu filho, quando a avó viu ele falando do fio no ventre materno, o olho dele brilhou, os lábios esboçaram um sorriso. Era um outro homem. E ele continuou contando a história. Mais do que nunca agora, ele tinha que ter muita moeda para libertar a mulher que ele amava. Ele chegou pro dono da fazenda e disse: eu preciso ficar com meu filho. É um fio mestiço. E o dono da fazenda em qual ele trabalhava era um homem muito bom. E assim se fez. O filho dele nasceu e ele ficou cuidando do fio. Lá na moradia dele, que não era dentro da fazenda. A mulher que ele tanto amava continuou dentro da fazenda, percorrendo a mãe escravidão. Esse fio aprendeu a pescar com o pai, aprendeu os afazeres domésticos. Esse fio foi aprendendo tudo com o pai. E logo, quando ele pôde segurar as madeiras, esse fio começou também a arrumar cerca de todas as fazendas com o pai. O homem solitário me falou que ele tinha assim beirando uns 10 anos. E o homem solitário continuava juntando moeda para libertar a mulher que ele tanto amava. Um dia, meus filhos, na fazenda da escrava amada, chegou um grupo de negros novos. Quando chegavam esses negros novos, meus filhos, as escravas ficavam tudo assanhadas. E a escrava amada começou a se enrabixar por um negro. Mas o homem solitário não sabia de nada. O dono da fazenda fez uma proposta para o homem solitário. Nós vamos ter que viajar
porque eu comprei umas terras bem longe e você vai ter que fazer todo o cercado de lá. Mas vosso filho é muito pequeno, deixa ele aqui. Ele já faz tudo mesmo dentro da vossa casa, ele pode se virar sozinho. Quando o homem solitário escutou aquele pedido de ajuda do homem, dono da fazenda, nossa, ele pensou, eu vou ganhar muita moeda. Aí eu vou poder libertar minha mulher amada. Aceitou. E assim, os dois e mais um bando de negros viajaram para umas terras distantes. O filho do homem solitário ficou ali, dentro da moradia, já se virava sozinho. Era bonitinho ele dizia muito bonitinho. E a mulher amada, a escrava, já começou a se firmar com o negro. Meu filho, às vezes as diferenças entre o homem e a mulher faz da paixão uma ilusão. Quando o dono da fazenda não estava, quem cuidava dali era o feitor. E o feitor teve que fazer uma limpeza de negro, amando da mulher do dono da fazenda. Porque como o dono da fazenda demorava muito para chegar, eles precisavam de dinheiro. De dinheiro até por quê? Porque o tempo não estava trazendo boa colheita para aquela fazenda. E como eles tinham muito negro, eles podiam estar vendendo para as outras fazendas, e quando o dono da fazenda voltasse, podia fazer mais comprador. Negro era igual mercadoria. E assim fez. E quem que eles queriam vender? O negro que a escrava amada gostava. O negro que a escrava amada queria como posse. Quando ela percebeu que ela ia se separar do negro dela, ela começou a botar na cabeça do feitor que pra que vai vender um negro daquele que só sabe trabalhar no canavial, se tinha um menino muito bom que trabalhava, sabia fazer cozinha, sabia fazer pesca, sabia mexer com madeira. E um menino mestiço, inteligente, que sabia as letras dos homens. Qualquer homem branco ia pagar muita moeda por esse menino. O feitor não pensou duas vezes. Você tá certa. Pelo menos você serve para alguma coisa para pensar. E assim se fez. O filho dela foi vendido. Passou um tempo. Quem que chega na fazenda? O homem solitário com o dono da fazenda. O que ele mais queria era ver o filho dele. Correu mata dentro. Quando ele chegou perto da moradia, que ele não viu a fumaça da chaminé saindo, que ele percebeu que parecia que estava abandonado, o coração dele começou a bater forte. Abriu a porta, chamando pelo nome dele, e não viu nada. Ajoelhou ali, dentro do cômodo. Aonde será que ele está? Eu não estou vendo vida aqui na minha moradia. Aí, meu filho, ele correu. Deve estar com a mãe dele. E foi correndo até a fazenda. Quando chegou ali, a mulher amada já estava se preparando para dormir.
junto com o negro. Aí ele disse para ela, entrando dentro da senzala: cadê o nosso filho? Aquele negro alto levantou entre os dois, na frente dela, olhou para ele e disse: ela vendeu ele, porque o homem branco precisava dele. Mas ele disse: ela não tem poder de venda. Aí o negro disse: ela botou a ideia na cabeça do feitor. Naquele momento, quando ela viu os braços da mulher amada enlaçando aquele negro, ele foi caindo, mas de uma tristeza tão profunda que da boca dele não saiu nem mais um som. A alma se destruiu naquele instante. Ele foi dando passo para trás. Todos os negros olhando ele. E ele foi saindo da senzala. Aí ele não precisava mais me contar mais nada. Ali perto do rio, meus filhos, eu me permiti tocar aquele homem solitário e disse assim para ele: presta atenção nas águas que correm no rio. Tudo passa, mas tudo um dia vai se encontrar. Tá vendo quanta água que corre? Um dia essas águas vão se encontrar em algum lugar. Mas as palavras da avó não iam adiantar curar aquele coração tão triste. Eu levantei, peguei as roupas dos neguinhos e deixei aquele homem solitário. Aquela história que eu escutei entristeceu muito o coração meu. Como eu podia ajudar? Eu sei que com a força do rio, tudo é movimento, tudo é curado. Porque ali estava a força do orixá. E eu pensei, aquela história eu não escutei por acaso. Tinha que ter um porquê. Passou uns dias, o homem solitário continuou a fazendo o trabalho dele na fazenda em qual eu trabalhava. E um dia, meu filho, a Sinhá chegou para mim e disse que eu ia ter que fazer uma boa comida, que ia chegar uns visitantes para comer. Era natural isso. Em tempos, juntava todos os viajantes, os grandes fazendeiros, para ver o que eles resolver para fazer alguma coisa, para mudar, para ganhar dinheiro. Aí eu comecei a fazer todos os preparativos daquela comida boa, né? Preparamos a mesa, deixamos tudo certinho. E aí chegou todo aquele grupo dos poderosos homens brancos. Sentaram à mesa e começaram a fazer conversador. Eu ali em pé, como todos os negros, porque a gente não podia chegar perto, não podia falar nada, e só podia sair dali depois que todos os homens brancos comiam. E conversa para lá, conversa para cá, até a hora que o dono da fazenda, uma fazenda distante, o seu Pedro, que é bem para lá do rio, levantou e disse que estava querendo comprar uns cavalos. E essa compra ia ser muito boa. E que ainda bem
que ele tinha um jovem que sabia fazer umas cercas de madeira bem forte. E ele decidiu comprar esses cavalos. E ele estava querendo saber a opinião de todos, para saber se todos iriam aceitar também fazer comprador de cavalo. Nessa hora, meu tio, eu percebi uma coisa. Ele disse assim: um jovem que sabia fazer uma cerca de madeira bem forte. Não é possível que exista duas pessoas que faz a mesma coisa e se não tiver o mesmo sangue. Será que é esse que eu estou escutando? Que esse senhor é dono? Deve ser o menino do homem solitário. Deve ser. Só que eles logo mudaram o assunto para os cavalos. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando terminou o almoço, eu fui correndo aonde estava o homem solitário e contei a história para ele. Ele disse para mim: não pode ser. Eu falei: é o encontro das águas, meu filho. Só que essa fazenda desse homem branco é do outro lado do rio. Aí ele disse: vó, podia ser lá do outro lado da terra, eu vou atrás dele. E saiu correndo, meu filho. Saiu correndo. Quando eu vi aquele homem largando todo o trabalho dele, nossa, meu filho, a avó não sabia mais como segurar tanta alegria. Ele ia correndo, meu filho. Eu falei: não pode ser que não seja o filho dele, eu tenho certeza que é o filho dele. E foi a última vez que eu vi o homem solitário. Eu sei que eu fiz o encontro das águas. Eu tenho certeza que a força dos orixás fez eu escutar aquela história naquela mesa dos homens poderosos brancos, naquela mesa daquele almoço. Eu tenho certeza. Assim o tempo passou. O tempo foi passando. A avó foi ficando mais velha, bem mais velha. Aí, meu filho, um dia, estava eu ali, fazendo meus quitutes que eu gostava de fazer ali na cozinha da casa grande. Eu sinto uma presença atrás de mim bem forte. Eu viro assim, de frente para a porta. Quem que eu vejo? A fisionomia transformada do homem solitário, com o fio dele mestiço. Nossa, meu filho, que belezura. Ele veio me agradecer. Com toda a moeda que ele tinha ganhado, ele comprou a liberdade do filho dele. O filho dele era um mestiço liberto. E os dois trabalhavam junto, pai e filho, filho e pai. E aí eles veio me trazer um presente, um oratório todo feito de madeira, um oratório que o menino mesmo, com as mãos dele, fez para a avó. Já não era tão menino, né, meu filho? Mas estava junto com o pai. Aí eu entendi a lição. Eles se juntaram pela força das águas dos rios. E toda a moeda que o homem que não é mais solitário juntou por todo o trabalho que ele passou, não foi para libertar a escrava, foi para libertar o filho.
moçada do bem, as pessoas estão perguntando muito da influência negativa de uma casa. O que acontece com os moradores desta casa? Bem, como todos sabem, eu tenho o prazer de trabalhar com o guardião Ser Sete Encruzilhadas e com ele desenvolvo um trabalho de consultoria de ambientes, onde através dele eu identifico pontos de energias negativas, presenças de desencarnados, elementos em desequilíbrio, enfim, uma série de problemas que podem existir dentro de um ambiente. O que acontece dentro desse trabalho? Eu vou numa casa ou num comércio, eu incorporo o guardião e ele faz a limpeza, trazendo toda a linguagem, tudo que existe dentro da casa. Eu faço esse trabalho há alguns anos. Em cada limpeza eu aprendo um pouco, porque o guardião traz a história desta casa e mostra a ligação entre as pessoas que estão convivendo dentro deste lar. Se existe uma energia nociva, se tem algum problema que está ligado à pessoa, tudo isso o guardião se firma, trazendo a limpeza espiritual do local, ou da casa ou do comércio. Bom, a Bruna Lopes, do Maranhão, mandou um e-mail falando que gosta muito da história da vovó Maria Conga e diz que desde que mudou para esse apartamento não consegue dormir de jeito nenhum. Já mudou a cama de lugar várias vezes, já fez limpeza e nada adiantou. Bem, Bruna, como foi permitido eu gravar esse vídeo, Bruna, olha, pelo que você me relatou aqui, que eu resumi para você e para vocês que estão ouvindo, Bruna, você é médium e está sendo sugada energeticamente enquanto dorme. E não é o apartamento, é você. Não adianta você mudar a cama, mudar o quarto, não vai adiantar. Aí você vai me perguntar, o porquê só agora que eu estou trazendo essa fragilidade energética? Porque você está muito apegada à sua antiga casa. E isso abriu uma brecha. Foi onde as energias penetraram. Eu vou te passar algumas coisas por e-mail para que você possa se fortalecer energeticamente e se livrar dessas energias. Ok? Bom, minha gente, muitas vezes não é a casa, e sim nós. O que pode acontecer também é de nós plasmarmos dor, sofrimento e palavras negativas na casa e achar que o problema é da casa, mas o problema é nosso. Então é necessário mudar, fazer o que for, porque senão as coisas começam a se repetir e nada anda. Claro que não vou chegar aqui e dizer que não existe casa com um padrão de energia trevosa. Existe, claro que existe, mas eu quero mostrar para vocês o que sempre tem de ligação com a energia que você está emanando. Eu já fui há muito tempo atrás fazer limpeza num comércio aqui no centro de São Paulo. E lá eu comecei a perceber que o local, a loja, né, era uma bomboniere, ela não andava, as coisas não se firmavam, o dinheiro escorria pelas mãos. Então o que eu percebi? Que os donos estavam penetrando na energia do local. Aquele local foi um prostíbulo. Olha só o que acontece. Então, por isso que a energia entrava e saía pelas mãos do dono. Daí o Ser Sete desvendou toda a história e encaminhou os espíritos que estavam ali. São tantos casos, se eu for contar para vocês, nós vamos ficar aqui assim, por muitos dias. Então, o que eu quero que você entenda? Que a sua casa vibra uma energia do passado, mas muitas vezes você alimenta com o seu pensamento, com o que você diz, com o padrão de vibração que existe internamente e que você vai trazendo, plasmando em seu lar. Uma vez também eu fui fazer uma limpeza na casa de uma pessoa e nesta casa um espírito, que era o tio da pessoa, tinha falecido, tinha desencarnado a pauladas, numa briga de rua. E aí ele estava ali. E engraçado que quando eu incorporei o Ser Sete falou assim para a pessoa: quem que é esse homem que está aqui na porta fumando? Ele está dizendo que ele recebeu muitas pauladas. E era o tio desta pessoa.
Quem bateu nele? Está dizendo que bateram nele. Ele está dizendo que ele morreu de paulada. Eu acho que esse espírito que eu estou vendo aqui, parecendo uma bruxa, tem a ver com os seus antepassados, então a gente vai ter que socorrer. É uma coisa que faz tempo que eu não faço. Pega mais um charuto para mim aí, guardão. Lembra que eu falei da imagem que eu vi? Olha, foi feita magia pesada na linha de antepassados de vocês. Coisa pesada mesmo. Não sei se você tem consciência. Então, é como se aqui a casa de vocês, fosse um cruzeiro. Então está vindo muita gente desencarnada, que não era para estar aqui. Eles até vão para os planos de tratamento, mas voltam para cá. Está entendendo? Agora eu estou vendo um homem de bicicleta passando. Tá, agora ele entrou de novo. Ele está preocupado, ele está dizendo que está preocupado com umas coisas que está sendo feito errado de papel. Mas ele está bem, já foi. Uma vez, um tempo atrás, fui fazer limpeza numa casa que parecia um templo espiritual. Lembra, guardião? Esses meninos lá? Uhum. Então eu estou dizendo, para ter essa energia por aqui, essa energia de cruzeiro, pouca porcaria vocês não são. Eles são muito fortes espiritualmente. Mas a gente tem que neutralizar, porque senão não há comida que chegue, não há dinheiro que chegue. Fora que essa energia de trabalhadores entrando aqui com roupa cinza mesmo, lenço cinza na cabeça, mulheres, muitas mulheres. Aí a coisa não anda, você está entendendo? Por mais que você pode botar 7 guardiões aqui, com essa energia que está aqui não vai. E todas as casas pegam essa vibração. Então quer dizer, é necessário entrar na vibração não só da limpeza espiritual. Às vezes você faz alguma limpeza espiritual, não é só isso. Você precisa entender a história que existe na sua casa. E se você não sabe essa história, comece a plasmar um pensamento mais elevado, palavras positivas. É que nem eu digo, em uma discussão não existe um vencedor. Pelo contrário, mais e mais as paredes do seu lar vão ficar plasmadas da energia de conflito. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero agradecer muito a Bruna Lopes por ter trazido essa pergunta, esse questionamento. E acreditem, todos nós somos fortalecidos pela luz, mas precisamos nos alimentar dessa luz. Moçada, bem, eu gostaria de agradecer a todos essa oportunidade, agradecer a Sagrada Linha de Orimar, agradecer a nossa amada vovó Maria Conga, que possamos ter uma semana tranquila, de aprendizado, de evolução. E para você que quer ter acesso a esses vídeos e muitos outros vídeos, acesse meu canal no YouTube, www.youtube.com/sensitiva-márcia. Um beijo a todos e até a próxima segunda-feira nesse mesmo horário. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira, com ensinamentos para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Oferecimento: Produtos Angatu, a beleza da Amazônia.